Ahora sí. Sim, então vamos. Então, declaro não ter conflito de interesse com a apresentação. Os objetivos são falar um pouco de conceito, anatomia de nervo lunar, aspectos epidemiológicos, sintomatologia, fatores de risco, diagnóstico diferencial, exames complementários, tratamento conservador, tratamento quirúrgico, que é o mais importante aqui, complicações e também perspectivas futuras. O conceito é muito sencillo, é uma síndrome, né, um atrapamento resultante, né, da compressão de nervo lunar em nível de codo. Os aspectos generais é a segunda síndrome de compressão mais comum em membro superior, só perde para a síndrome de túnel carpiano, é mais comum em membro dominante, e a causa principal é idiopática. Outras causas também vão incluir valgo de cúbito, hipotireoidismo, diabetes, traumatismos e tumores. É uma enfermidade que requer várias técnicas cirúrgicas e há várias técnicas quirúrgicas. É um nervo, né, que é um nervo problemático do braço, quando se pode também fazer uma comparação com o nervo perôneo em membro inferior. Sabemos que os resultados de uma reconstrução de nervio lunar é muito pobre, muito, e é uma cirurgia simples, né, que pode ter complicações. É uma premissa importante para se recordar. Aí, em respeito de epidemiologia, há alguns anos eu publiquei uma estimativa de custos e dados em respeito de cirurgia de túnel cubital em Brasil, em 2005, 2015, são 10 anos de todas as cirurgias de setor público no Brasil, e foram 774 procedimentos em esse período. O tempo promédio de hospitalização foi de 1,8 dias, não se observaram nenhum falecimento durante o período estudado. Os custos durante o período oscilaram entre 318 e 539 reais. Nervo ulnar é um nervo que se origina dos nervios espinales mais baixos, de C8 e T1. As fibras motoras e sensitivas têm uma trajetória em tronco inferior, de plexo braquial, e depois as fibras cambiam a direção para a divisão anterior do tronco inferior, do plexo braquial. Por fim, né, vão lá passar em cordão medial e em braço já, né, já se tem nervo ulnar. Nervo ulnar é um nervo importante que não tem nenhum músculo, né, nenhuma inervação em região de braço, solamente dos músculos em antebraço, pero muitos pequenos músculos em região de mano, especialmente o flexor de carpo, que é antebraço, é muito importante por ser o flexor mais forte de antebraço, e também temos o adutor de pulgar que de certa forma ajuda a pessoa a fazer o movimento de pinça. Também, né, falando de parte sensitiva, né, de quais são os ramos sensitivos mais relevantes desse nervo. São dois, são o ramo cutâneo dorsal e cutâneo palmar. Vamos falar um pouco, né, a parte sensitiva. Esta parte sensitiva em color rojo, vocês podem ver, quando tem uma lesão alta de nervo ulnar, o paciente vai desenvolver com esse tipo de sintoma sensitivo, pero quando há uma lesão abaixo do ramo cubital, ramo cutâneo dorsal, há uma preservação de sensibilidade desse ramo. Então, se vê em figura B que há uma parte solamente distal de quinto e quarto dígito, e quando se tem uma lesão muito baixa em nível distal de nervo ulnar, abaixo do ramo cutâneo dorsal e cutâneo palmar, solamente há uma perdida de sensibilidade no quinto e quarto dígito.
Este é nervo cubital, né, ulnar em nível de braço, durante uma cirurgia de Oberon 2 para eh, recuperação de flexão de codo. É uma cirurgia muito hecha atualmente. E isto é a anatomia mais importante dessa classe. Então, vocês podem ver, número 1, é nervo ulnar, já hecho a descompressão, e vocês podem ver, número 2, a tríceps, a parte proximal, e parte número 3, o epicôndilo medial, que é possível fazer uma palpação, e o olecrano também são pontos, são referências anatômicas para se fazer assexo cirúrgico, e 5, a arcada aponeurótica número 1. Aqui, vocês podem ver uma dissecção mais ampla, onde se sacou uma parte de musculatura flexo-ulnar, representada pelo número 5 e 6. Vocês podem ver também os asteriscos que indicam lá nos nervios, ramas motoras, dessa parte de musculatura flexora, flexopronadora, né, flexora de antebraço. E mais distalmente, em nível de túnel de canal de Guion, que é um ponto também de compressão, vocês podem ver, né, a parte, a divisão de nervo ulnar em ramas sensitivas, que são ramas digital, 1 e 2, e 3, a rama profunda, responsável pela parte motora, de musculatura intrínseca de mano. 7, vocês podem ver, tendão de músculo flexor ulnar de carpo, e 5, o palmar largo, e 6, a artéria ulnar. Então, uma fotografia, né, um desenho esquemático muito relevante que vocês podem ver todos os pontos de entrapramento de nervo ulnar. Vocês podem ver essa parte, né, em círculo rojo, a parte, né, aponeurose escubital, está praticamente durante a cirurgia é necessário fazer a descompressão, a abertura da aponeurose escubital, pero mais proximamente alguns pacientes, não todos, é importante falar a respeito disso, que a arcada de Struthers é um ponto mais proximal que pode também ser algum grado de encapramento de nervo cubital. Um pouco mais distal, vocês podem ver o septo intermuscular medial, que hace a separação, né, de músculo, né, de bíceps e tríceps. É também um ponto de potencial de entrapramento nervio, e um pouco mais distal, vocês podem ver a aponeurose reflexo-ulnar de carpo, e há também uma aponeurose profunda de pronador flexor. Então, durante a cirurgia, é necessário, né, mesmo que se haja uma incisão pequena, é necessário checar e ver se há alguns pontos, tanto proximais quanto distal, de compressão de nervo cubital. E quais são os sintomas e signos mais comumente identificados em estes pacientes? São vários. O paciente pode desarrollar com hipostesia, paresthesia, dolor. Dolor é raro, porém, alguns vão a desarrollar com este sintoma. Alguns em fase mais avançada, adelantada, pode-se identificar a presença de hipotrofia muscular, especialmente de primeiro interósseo, é um signo muito relevante. Mano engarra em casos mais adelantados, e também parecia para a musculatura flexora ulnar de carpio, parecia nos músculos flexores profundos dos dedos, signo de Froment, signo de Wattenberg, signo de um sinal de Tinel positivo, especialmente em túnel cubital, e dolor em região de codo. Este é um caso meu. Vocês podem ver um desvio de quinto dígito, na mão direita. É um sinal de Wartenberg. É uma parésia de musculatura adutora de dígitos que carreta esse tipo de manifestação. Vocês podem ver dos signos que o paciente sempre reclama, sempre questiona, né, a presença de hipotrofia de primeiro interósseo, que é muito marcante, o paciente sempre pergunta com algum grado de preocupação, e o signo de Duchenne, que é a mano engara, que vocês podem ver de quinto e quarto dígito,
uma hipotrofia, uma posição diferente que lembra uma garra. E um truque bem interessante que vocês podem fazer com seus pacientes é pedir, solicitar que o paciente faça cruzar os dedos. Que o paciente com lesão cubital, algumas vezes não vão fazer o cruzamento dos dedos. Vocês podem ver lá, tanto o dispositivo, a figura A, por exemplo, mão esquerda, mão direita, em B, em C, mão esquerda. E aí também, síndrome de Duchenne, desculpa, é sinal de Froment, que o paciente, em caso de, vou mostrar em vivo, é melhor, o paciente é solicitado que para prender o dedo, né, o papel em dedo. Normalmente o paciente faz a adução, usa adutor, que é inervado pelo nar, porém paciente com uma paresia decorrente de lesão de cubital não hace corretamente. O paciente tenta fazer, pero usa os flexor de dedo, o flexor de pulgar, distal de pulgar, para fazer uma compensação que é inervado por o nervio mediano. E quais são os principais diagnósticos diferenciados da síndrome cubital? É importante, visto que há muitas enfermidades que podem mimetizar este tipo de doença. Vamos ver síndrome de desfiladeiro torácico, que o paciente tem predominantemente sintomas em mano, pero também em porção de nervio mediano. Tumor de Pancoast, são tumores de ápice de pulmões. Síndrome de Guillain, causas secundárias como enfermidades de colágeno e hérnias discal, cervical. Vocês podem ver, esse é um caso meu, que paciente com síndrome de desfiladeiro torácico, vocês podem ver uma hipotrofia de musculatura tenara e também um signo de Guerra, né, mano de quinto dígito, especialmente, e a eletroneuromiografia, né, hecho a confirmação de diagnóstico de síndrome de desfiladeiro torácico. É um caso meu também, um paciente jovem com um dolor em braço com padrão de desfiladeiro torácico e exame físico foi possível fazer uma detecção de múltiplos tumores, nodulações endurecidas, que na cirurgia se mostrou ser um linfoma de Hodgkin. A paciente está bem hoje. É um caso, lamentavelmente, o paciente morreu anos depois da publicação por complicação de medicação para imunossupressão. O paciente tinha dermatopolomiosite, é uma enfermidade de colágeno, e desenvolveu com múltiplas neuropatias compressivas, túnel de carpo, túnel cubital. Vocês podem ver sinal em face heliótropo e também sinal de Gauthron, signo de Gauthron humano, bem típica. No caso de síndrome de Guillain, que há uma compressão em nível de punho, é um trabalhador que necessita de carregar muito peso, desenvolveu com um dolor em mano e com a eletroneuromiografia hecho a confirmação diagnóstica. Hablando de exames, quais exames complementares se solicitar em caso de paciente com suspeitoso de síndrome de cubital? Eletroneuromiografia, mas mais importante, é possível identificar múltiplas, escolher diagnósticos diferenciais. Pode-se ver, por exemplo, a presença de síndrome, uma radiculopatia cervical, desfiladeiro torácico. Creio que a velocidade de condição inferior a 50 metros por segundo é um forte indicativo, né, que se pode, né, em ponto de codo, que tem algum grau de compressão. A ressonância magnética do plexo braquial é uma possibilidade para escolher, para ser a exclusão de tumores em região do plexo braquial,
ou também se identificar a etiologia do síndrome de desfiladeiro torácico. E radiografia de codo solo para identificação de proeminências ósseas anômalas em região de codo. Ressonância magnética de codo é mais rara para se fazer e ajuda a identificar tumores e outras lesões expansivas. E ultrassom, como se é muito barato, muito breve para ser, é uma opção muito interessante, que é possível, se possível, fazer uma avaliação de secção transversal de nervio, e como todos nós outros sabemos, as síndromes compressivas, a parte proximal do nervio sempre desenvolve com algum câmbio, especialmente há aumento de secção transversal de nervio proximal ao ponto de entrapamento, e distal no nervio cambia novamente para a secção transversal normal. Então, é importante também que você pode verificar a presença de subluxação nerviosa de nervo durante um exame dinâmico de codo, importante. E vamos falar agora em respeito de tratamento conservador. Como se realiza o tratamento conservador? Vocês podem ver esta tala imobilizadora que parece um instrumento de tortura, mas é uma tala imobilizadora para tratamento conservador. Então, o paciente se põe a tala e com isso evita, diminui a parte de flexão de codo, então vai a ajudar a recuperação do nervio e pero é importante recordar e fazer uma correção das causas secundárias, paciente como hipotiroidismo, tratar diabetes, tratar síndrome de colágeno, problemas de colagenoses, etc. E, claro, né, online, medicação sintomática, e sempre fazer uma recomendação para evitar apoiar de codo em superfícies mais sólidas, duras. E quanto tempo deve se manter o tratamento conservador antes de recomendar a cirurgia? Não é muito claro na literatura, pero 3 a 6 meses para pacientes que não têm uma hipotrofia muscular ou algum signo que já demonstra uma fase mais adiantada da enfermidade. E há um algoritmo, né? Qual seria o algoritmo de tratamento do síndrome cubital? Há uma classificação de McGowan, 1 e 2 são pacientes que somente têm sintomas de alterações, cambios de sensibilidade ou motora muito fraca, muito leviana, e então estes pacientes têm uma recomendação de fazer um tratamento conservador por 3 a 6 meses, e em caso de fracasso do tratamento ou progressão da enfermidade, se cambia tratamento para quirúrgico. E pacientes com McGowan 3, que têm uma hipotrofia já na parte no exame inicial, é melhor fazer um tratamento quirúrgico. A parte mais importante da charla é falar um pouco de técnicas. Que técnicas quirúrgicas se descrevem para o tratamento de síndrome cubital? Vamos lá. Então, há pelo menos 3 diferentes possibilidades ou combinações. Há uma descompressão simples, também chamada in situ, que pode ser solamente uma cirurgia aberta, que é muito sensível para ser, pode ser uma incisão menor, mini-open, ou também endoscópica, completamente endoscópica assistida, ou você faz a descompressão simples com transposição anterior do nervio cubital, que pode lá transposição, você pode pôr o nervio em 3 posições distintas: subfacial, intramuscular ou submuscular. E essa técnica também pode ter uma associação com outras, como você sacar epicôndilo medial, ou epicondilectomia,
Essa técnica também é descrita com versões endoscópicas assistida, cirurgia aberta, e, para alguns casos, também pode-se fazer a neurotização término-lateral reversa. Vou falar em parte final de charla a respeito desta terceira opção. Então, esta é uma possibilidade de fazer a marcação quirúrgica, é uma ômega. Você pode fazer também uma incisão retilínea, sem problema. Você pode fazer piel para se expor a parte subcutânea, a fáscia de braço e antebraço. E mais proximamente é possível identificar o nervio ulnar. E é um ponto importante da cirurgia, que é sempre tentar fazer a preservação de todas as ramas sensitivas que têm origem de nervio cubital ou se que estão solamente em trânsito, especialmente nervio cutâneo medial do braço. Uma vez você quer fazer só a descompressão em si, está hecha, só a descompressão simples de nervio, tanto proximamente quanto distalmente, com preservação de todas as ramas, ok? Se vai fazer a transposição, é necessário sempre fazer uma exposição um pouco mais ampla, com uma liberação de nervio mais proximamente e mais distalmente para fazer o câmbio sem tensão. O nervio não gosta de fazer tensão. Então, quando se faz a transposição, nesse caso da foto, uma transposição submuscular, então foi necessário fazer uma incisão em fáscia, fazer uma secção de musculatura pronoflexora e hasta alcançar a parte de hueso e fazer uma canaleta bem ancha para nervio, né, para albergar, para se poner nervio sem tensão, sem novo entrapamento. Então, depois se era as fáscias de um pedaço de músculo. Então, sempre é importante ver se o nervio está completamente livre, importante. Então, se você faz uma nova compressão, não tem sentido, né? O paciente vai a manter os sintomas álgicos ou sensitivos. Então, o acirramento de pele. Esse paciente que tinha síndrome cubital bilateral, aí alguns trucos importantes. Você pode fazer uma setaplastia na face, porque quando você vai fazer, por exemplo, a transposição, para se será músculo, será nervio, na canaleta que você hecho, é necessário, né, fazer um ceramento de nervio, o nervio vai a cambiar de posição quando se cera a pele e faz a flexão do codo. Aqui, outro truque, né, a identificação de todas as ramas sensitivas do nervio ulnar. No caso, uma descompressão endoscópica assistida, um caso meu, essa parte proximal, o paciente tinha uma fáscia septo intermuscular medial um pouco mais espessa, e foi possível, com a ajuda de endoscópio, fazer a abertura. Então, é possível fazer, né, uma cirurgia com endoscópio assistida, uma técnica um pouco mais nova. Caso com a própria tijera Metzenbaum, você pode, né, fazer a descompressão. Então, é necessário fazer uma exposição muito boa para não fazer uma lesão de nervo ulnar. Aí, a descompressão completamente endoscópica é uma técnica que há alguns trabalhos atuais que demonstram bons resultados. Nós outros temos um colega de Alemanha que tem muita experiência, Christian Kartik, e ele desenvolveu um endoscópio
próprio e tem uma série muito grande com resultados muito interessantes. E também, né, ele hace la descompressão e transposição completamente via endoscópica. A parte in situ é só isso, você deve fazer a descompressão e sempre que é possível fazer a preservação das ramas sensitivas e motoras também. E a parte subfacial é a transposição, pero não se abre, se hace uma secção de músculos, solo hace uma transposição, é necessário fazer uma liberação de nervo, tanto proximamente quanto distalmente, pero só a face que se trampa nervo cubital. E vamos, né, falar temas mais espinosos, que têm dúvida, sempre, muitas vezes, hacemos estes tipos de perguntas. Existe alguma diferença entre os resultados funcionais da técnica de descompressão in situ e a técnica de transposição anterior? Excelente pergunta. Há muitos estudos, né, como este de Ronald Bartel, que tem um estudo randomizado, prospectivo, que fazem uma comparação da descompressão simples versus a transposição subcutânea. Vocês podem ver, né, há resultados equivalentes, pero não em respeito das taxas de complicação. Outro trabalho também de Olga Gervásio, que fez uma comparação da descompressão simples versus a transposição submuscular anterior, e também, né, não houve uma diferença significativa entre os dois grupos. Então, os resultados funcionais são similares, né, em vários artigos de buenos pesquisadores, né, estudos randomizados, longo tempo, né. Então, temos uma sessão muito importante para ser, que é, sin embargo, né, quando se trata de taxas de complicações, os resultados são diferentes. É importante ter em mente. Vamos lá? Então, outro estudo, né, desse WAD, que fala sobre, né, que habla a respeito de seguridade, né, os resultados das diferentes técnicas de túnel capital, um artigo muito interessante para se ler, que interessante os dados, vocês podem ver lá, a descompressão in situ foi associada com as taxas mais baixas de complicação. Por outro lado, as cirurgias endoscópicas foram que desenvolveram com maior risco de complicações. Complicações são muitas, lamentavelmente, podemos ter casos de complicação. Alguns pacientes podem desenvolver com persistência de dolor, outros com aparição de novos sintomas de dolor. Há uma recaída tardia, né, pode se pensar em fibroses, empeoramento dos sintomas motores, sangrado pós-operatório, especialmente com o uso de torniquete no braço, cicatriz hipertrófica, luxação de nervo, especialmente quando se faz uma descompressão simples e não se faz as manobras de extensão e flexão durante a cirurgia, que é possível ver ou não a possibilidade de luxação. Nesse caso, é necessário cambiar e fazer a transposição anterior do nervo, e também podem, né, lamentavelmente, lesar outros nervos que estão na parte, são vecinos do nervo ulnar, como o nervo mediano, que passa alguns centímetros de distância. Este é um caso de complicação, uma fibrose, não é o meu caso, mas você pode ver que o nervo está completamente trampado em meio das fibroses. Outro caso de dolor, que desenvolveu muito provavelmente por uma lesão de nervos sensitivos, é uma lesão de nervo cutâneo medial de antebraço. E a parte nova em respeito desta enfermidade são os casos de McGowan, 3 pacientes que já têm
uma enfermidade de cubital muito adiantada, com signos de hipotrofia muscular. Então, há alguma novidade neste momento para os pacientes? Sim, há algumas técnicas muito interessantes, muito inventivas. Há a transferência, a neurotizzação, término lateral da reversa, onde ramas motoras de nervio mediano são estruturadas em parte motora de nervio ulnar em nível de canal de Guion. Esta técnica faz uma incisão na parte cubital do antebraço, hace a identificação do nervio ulnar, sendo que a parte motora sempre é a parte, o fascículo menor, e depois é necessário fazer uma identificação de pronador quadrado, fazer a dissecção de rama de interósseo anterior e fazer o sacrifício de interósseo anterior e fazer uma sutura terminolateral, ou seja, você faz uma sutura da parte terminal do nervio ulnar, que é motora, com a parte lateral do nervio ulnar, com o intuito de fazer uma preservação de musculatura em algum grado de inervação, para que em futuro, depois de uma compressão proximal, as fibras axonais do nervio ulnar possam alcançar a musculatura intrínseca do mando. E, como conclusão, diagnóstico é clínico, pero no exame inicial de elecciones eletroneuromiografia, os resultados da descompressão simples e a transposição são similares, resultados, pero não as taxas de complicação, e se realiza descompressão tanto proximal quanto distal em ponto de compressão de nervio. Sempre, se possível, fazer a conservação das ramas sensoriais do nervio cubital. Em caso de recorrência, se realiza a transposição anterior e a neurotização terminolateral reversa pode ser uma opção para casos graves. Isso eu queria passar para vocês. São dois fellows, quando estive com Mariano, na Argentina, alguns anos atrás, e com o Dr. Lucas Razulic, em Sérvia, em leste europeu. Então, muitas graças por paciência, né, de assistir, de português misturado com espanhol. Muitas graças. Agradecemos pues la participación del doctor Marcelo Magañáez y vamos a presentar entonces al doctor Wilson Faglioni Jr., quien es coordinador del Departamento de Nervios Periféricos de la Sociedad Brasileña de Neurocirugía, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Gobernador Israel Piñeiro en Belo Horizonte, y también ha sido presidente del capítulo de nervios periféricos de nuestra federación, para que haga la coordinación de las preguntas, los comentarios acerca de la magnífica exposición que nos ha hecho el doctor Magañáez. Gracias a todos. Gracias, Marcelo, pela invitação. Perdão, eu não hablo espanhol, então eu vou falar em português despacio. Espero que entendam. Marcelo, parabéns pela sua apresentação. Já tinha a oportunidade de ver você falar sobre síndromes compressivas do nervo cubital, nervo ulnar para os brasileiros. E eu acho que o ideal é que não fique somente eu e o Marcelo conversando. Eu já vi que tem algumas perguntas no chat. Então, eu só queria aproveitar a palavra e abrir uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, novamente, parabéns pela sua apresentação. Qual é a sua... Eu vi que você falou isso bem na sua aula. Quais são os parâmetros utilizados para optar por uma descompressão in situ ou uma transposição do nervo cubital? Mas, algumas vezes, nós acabamos por
por optar por uma técnica ou outra técnica no momento da cirurgia. Então, qual é o seu feeling no momento da cirurgia? Quais são os parâmetros que você olha para dizer, não, uma descompressão in situ para mim está bom, ou eu vou partir para uma transposição do nervo? Buena pregunta. Uma premissa, se o paciente já é um paciente que hecho uma cirurgia atrás, né, há alguns anos, né, a mesma cirurgia é necessário sempre, em caso de recorrência, fazer uma transposição. Em caso de recidiva, é transposição anterior. Em caso de paciente durante a cirurgia, é necessário fazer a descompressão in situ e fazer uma flexião de codo. Em caso de luxação de nervio, provavelmente o paciente vai a ter um bom resultado se fazer a transposição anterior. Em los últimos anos, eu tenho uma boa experiência com transposição anterior. Quando comecei a fazer as cirurgias de nervo, tive um caso que foi necessário fazer uma segunda cirurgia. Creio que eu fiz um cerramento com mais que provocou um entrapamento de nervo. Então, a descompressão não foi efetiva. Então, resumindo, se o paciente desenvolve com uma luxação de nervo cubital durante cirurgia, provavelmente é melhor fazer a transposição. Então, né, se deve abrir mais, né, a incisão para se fazer uma transposição sem tensão. É só uma pergunta? Isso, né? Sim. Eu só gostaria de... Sua opinião. O que você acha? Eu ainda prefiro fazer somente a descompressão in situ. Na grande maioria dos casos, eu acredito que é o suficiente. Eu utilizo os mesmos parâmetros que você acabou de falar. Se eu encontro uma luxação do nervo com um atrito do nervo com o epicôndilo medial do húmero, isso é um sinal que é preciso fazer uma descompressão anterior. E também nas recidivas. Um pequeno detalhe técnico é que algumas descompressões in situ, às vezes, não são efetivas porque nos atemos em descomprimir o nervo somente abaixo no sulco retroepicondilar, esquecendo dos possíveis pontos de compressão do nervo, de entrapamento do nervo, tanto proximal, próximo ao septo intermuscular medial e à arcada, como distal. Em alguns pacientes existem uma fibrose entre as duas cabeças do nervo flexor ulnar do carpo, entre a cabeça fibular e a cabeça radial. Desculpa, entre a cabeça fibular, entre a cabeça ulnar e a cabeça radial do músculo flexor ulnar do carpo, e todos esses pontos eles merecem ser abertos, mesmo que com uma pequena incisão, em mini open, né? E não é incomum nos pacientes que, quando nós optamos por fazer uma transposição anterior, o paciente se manter sintomático. Porque devemos lembrar que, quando fazemos uma transposição anterior, é obrigatório a abertura do septo intermuscular medial, bem proximal, porque senão nós fazemos um segundo sítio de compressão proximal nesse local. Mas, basicamente, tenho a mesma conduta que você. Aí algumas perguntas. Aí um colega que pergunta em respeito de um estudo específico que creio que a eletroneuromiografia é simples e bem feita, pode ajudar bastante, especialmente quando há uma redução de velocidade de transmissão de potencial de ação.
especialmente em um ponto, né, entre nervio proximal e distal de codo, é um forte indicativo de lesão de nervio, de um entrapamento de nervio cubital. Você também pensa desse jeito também, o Falione, que você pensa a respeito de estudo fisiológico, algo específico? Nesse estudo neurofisiológico, em casos iniciais, em casos onde ainda não há uma déficit motor, uma perda motora, perda de motricidade, a diminuição da velocidade de condução do nervo cubital no cotovelo é o parâmetro neurofisiológico mais utilizado. Mas hoje, além da neurofisiologia, eu acredito que os exames de imagem nos trazem informações muito importantes na grande maioria das síndromes compressivas. O ultrassom, cada vez mais, ele está se tornando uma arma nas mãos dos cirurgiões de nervo, né, onde nós conseguimos ver, além de alterações anatômicas e sítios de compressão, podemos também fazer diagnósticos secundários, como doenças infecciosas, como a hanseníase, e também alterações funcionais do nervo, como a diminuição da capacidade de deslizamento do nervo, né, no sulco retroepicondylar, e também a luxação durante a flexão do cotovelo. Isso nos dá algumas informações importantes que já que nos faz pensar em uma ou outra tática cirúrgica no momento operatório. Creio que tenho o mesma conduta, né, que o colega havia enviado uma mensagem a respeito disso, que a eletroneuromiografia é provavelmente o principal exame para se fazer, que é possível ver a presença de uma radiculopatia, uma compressão em outro ponto, como canal de Guion, uma síndrome de suadeiro torácico. Então, é um fantástico exame, né, complementar. Vamos ver outras. Dr. Byron Salazar, pedindo a palavra. Muchas gracias, profesor Faglioni y Marcelo. Felicitaciones, realmente una charla muy, muy interesante. Yo tenía una pregunta en relación a la descompresión in situ. Por ejemplo, ¿ustedes ven algún beneficio de hacer una epineurólisis del nervio? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Más o menos, ¿qué experiencia tienen en este sentido? Sí, buena pregunta. Nunca hacemos, muy raramente. Creo que se você abre nervio, hace algum tipo de neurólise, provavelmente vai empeorar, vai se fazer uma indução de nova fibrose, provavelmente vai cambiar o prognóstico para pior. Há um caso específico, creio que alguns de vocês já viram casos de doença de Hansen, que há um abscesso dentro da estrutura do nervio. Então, isso creio que é um caso que lembro agora, que é necessário fazer uma pequena abertura e tentar sacar um pouco de material caseoso para enviar para análise. Creio que em outras ocasiões não é recomendável fazer uma microneurose, abrir nervio e exponer os fascículos, não é recomendável. Wilson, o que você pensa de microneurose de nervio? Concordo com você, Marcelo. Eu não faço microneurólise em neuropatias compressivas idiopáticas, onde não há uma causa específica, e a causa que me vem à cabeça, onde nós fazemos epineurólise com mais frequência, são essas causas inflamatórias, onde no nosso meio, no Brasil, acredito que em toda a América Latina, a hanseníase é a patologia mais comum, onde por causa o problema a alteração fisiopatológica nesses casos não é somente uma compressão extrínseca
do nervo, e sim uma compressão, um aumento da pressão intrafascicular dentro do nervo pelo processo inflamatório infeccioso. Então, além de drenar o abscesso, eu acredito que fazer uma epineurólise sem muita manipulação dos fascículos pode ajudar a diminuir a pressão dentro do nervo e melhorar o fluxo axoplasmático e talvez melhorar os sintomas e a função do paciente. Mas somente nesses casos. Em casos habituais, nós não fazemos epineurólise. Obrigado. Aí outra pergunta muito interessante é que se utiliza algum material como Teflon para fazer um aislamento de nervio, né, depois da descompressão. É descrito na literatura. Creio que não é necessário poner um material artificial, né, uma prótese para fazer a proteção. Solo cambiando um pouco de assunto, né, em casos de neuroma, neuromas de amputação, há uma descrição de fazer um aislamento de nervio dentro de osso, músculo ou de uma vena. Creio que para cubital não é uma boa recomendação. E você, Wilson, que pensa em respeito desse ponto, né, de aislamento de nervio? Eu acredito que uma prótese isolando o nervo da superfície cruenta, da superfície do sítio cirúrgico, eu acredito que pode até piorar o quadro, porque o nervo ele é irrigado pela vasa nervorum, né, pela vasa vasorum e pela vasa nervorum, e isso já é diminuído quando fazemos uma dissecção circunferencial no nervo, nós diminuímos a sua irrigação. Então, no pós-operatório imediato, o sítio cirúrgico, a superfície cruenta ali do cotovelo, ela vai ajudar na vascularização também desse nervo. Então, eu acredito que colocar uma prótese isolando o nervo não seria adequado. Poderíamos ter eventos isquêmicos no nervo. E, além disso, uma das características principais do nervo é a capacidade de deslizamento. E eu acredito que uma prótese ali pode atrapalhar o deslizamento do nervo e, de alguma forma, até agravando os sintomas. Então, eu não vejo muita justificativa de colocar uma prótese isolando o nervo da superfície cirúrgica. Aí uma outra pergunta que creio que é uma lesão importante, né? Ela pergunta se existe uma margem de tempo estabelecido de qual, se excedemos, dará um pior prognóstico, dano irreversível em pacientes com lesão de nervo cubital. Nervo cubital, como havia hablado, é um nervo muito pobre em taxa de recuperação, de regeneração, não é boa, é como um nervo perôneo, é muito malo as taxas de recuperação, em caso de corte, especialmente as lesões altas, o prognóstico é muito ruim, muito malo, especialmente para a mão. Nesses casos, você pode fazer, creio que, hasta 12 meses, mas o prognóstico é muito malo, que vai provavelmente hasta 12 meses você pode fazer uma recuperação de musculatura flexora de punho. Creio que mano não. Nesses casos você pode fazer aquela técnica que faz uma neuroticização de rama de interósseo anterior para a parte motora de cubital, especialmente em casos com mais tempo, com o intuito de salvar a musculatura intrínseca de mano. É uma possibilidade. Creio que mais que um ano, provavelmente os resultados são muito pobres. Wilson, o que fazem essas lesões, até lesões cortantes? Eu creio que seria essa pergunta, né, do colega Carlos. Em lesões traumáticas, fugindo um pouco do tema, em lesões traumáticas, eu acredito que em lesões altas do nervo ulnar,
a não ser que seja uma lesão com bordas muito regulares e que seja muito fácil fazer uma sutura término-terminal, eu acredito que as transferências distais vão dar melhor resultado, porque nós sabemos que o nervo ulnar ele tem um poder de recuperação muito ruim. Então, acima de 6 meses, eu acredito que apenas as transferências distais. Para lesões altas. Em lesões baixas, lesões mais distais, mais próximos da mão, eu acredito que aí até 1 ano é possível ter recuperação na sutura término-terminal ou na reconstrução com enxertos. Mas pensando nas síndromes compressivas, eu acredito que, na verdade, é a velocidade de apresentação da doença, né? Como o nervo ulnar ele tem um poder de recuperação ruim, ele não é um bom nervo de recuperação. A partir do momento em que nós já temos um déficit motor instalado de moderado a grave, eu acredito que nós perdemos o timing ideal para descomprimir esse paciente. Então, eu, quando recebo um paciente, costumo ser bastante agressivo nos pacientes com lesões compressivas do nervo ulnar. Levando em conta a classificação de McGowan, eu acredito que apenas a classificação grau 1 cabe um tratamento puramente conservador, puramente de reabilitação. Os pacientes com McGowan 2 e os 3, obviamente, eu acho que nós temos que ser mais agressivos, porque é uma cirurgia com um índice de complicação que não é tão alto, e é um nervo que tem uma possibilidade de um déficit grave, irreversível, muito grande. Então, eu costumo ser um pouco mais agressivo do que, por exemplo, na síndrome do túnel do carpo, né? Uma observação importante é que a síndrome do túnel cubital, a síndrome do nervo cubital no cotovelo, a compressão do nervo cubital do cotovelo, ela dói muito pouco, tem muito pouco dolor. Então, o paciente, às vezes, ele vai deixando os sintomas motores, os sintomas sensitivos se instalarem, e como não dói, ele não procura o médico. Então, recebemos esses pacientes, às vezes, em estágios mais avançados. Diferente do túnel do carpo, que dói muito, não deixa dormir à noite, o paciente acorda durante a noite. Então, rapidamente, nós recebemos esse paciente. Então, raramente eu recebo um paciente McGowan 1. Então, quando eu recebo esses pacientes, a grande maioria deles vão para o tratamento cirúrgico. Buena explicación, especialmente da parte de dolor. O paciente não tem dolor, é um ponto llave, né? O paciente só vai procurar médico em caso de hipotrofia de primeiro interósseo, está muito tarde. Há uma pergunta que é quando nasce a cirurgia endoscópica, né? Se prefere descompressão simples endoscópica. Não tenho a resposta, tenho uma experiência muito pequena com endoscopia. Creio que alguns meses em Brasil, em Rio de Janeiro, houve lá uma conferência muito importante de plexo braquial, e Dr. Christian Kartik havia comentado em seu respeito, e ele praticamente só faz a parte endoscópica e tem uma experiência muito larga, muito grande. Então, para ele faz praticamente todos os casos via endoscópica. E a parte de neurotização terminolateral, eu tenho uma experiência também pequena. Em alguns casos, o paciente ainda não regressou em minha oficina para ver, né, os resultados, mas falando com outros colegas, os resultados são muito animadores, muito buenos. Creio que nos próximos anos tenhamos mais publicações com mais informação a respeito dessa técnica. E você, Wilson, que essa parte endoscópica e de neurotização distal reversa, né? Eu não tenho experiência com descompressão endoscópica. Eu acredito que
em mãos bastante experientes como o do CART, que os resultados podem ser muito bons, mas como toda cirurgia endoscópica, o grande problema é a curva de aprendizado. É o quão rápido nós conseguimos aprender. E levando em conta que o nervo ulnar não é tão comum quanto o síndrome do túnel do carpo, eu acredito que para uma pessoa ter uma curva de aprendizado com endoscopia, e aí eu falo de cirurgias somente endoscópicas, não há assistidas com endoscopia, mas as somente endoscópicas, eu tenho um certo temor que teremos muitos resultados negativos antes de começar a ter resultados positivos. Mas eu não tenho experiência. Quantas às transferências distais, eu tenho alguma experiência, mais experiência com lesões traumáticas do que com síndromes descompressivas, né? Onde tem uma certa diferença da técnica, nas lesões traumáticas nós podemos fazer uma neurotização término-terminal, enquanto nas síndromes compressivas o descrito é término lateral, como você bem disse. E eu acredito que naqueles pacientes onde nós recebemos já com uma atrofia do primeiro interósseo muito intensa, eu acredito que é uma boa solução. Seria como se utilizássemos o ramo do nervo interósseo anterior para o pronador quadrado como babysitter, né, que conseguisse manter a musculatura, a pequena musculatura interóssea viva até que a nossa descompressão tivesse resultado e tivesse uma reinervação mais intensa. Tenho alguma experiência limitada com resultados razoáveis, porque quando nós fazemos essa técnica, significa que recebemos o paciente tardiamente, e esses pacientes não recuperam completamente. Mas eu acredito que é uma boa saída, sim. Mais alguma pergunta? Perguntas muito interessantes, muito esclarecedoras. Wilson, muitas graças por sua participação. É um honor você estar aqui conosco, compartilhando conosco sua experiência. O Wilson também, em passado recente, foi o presidente, né, do capítulo de Nervio e hecho um trabalho muito grande, muito interessante. Infelizmente, em plena pandemia. Então, creio que podemos encerrar, né? Será a sessão só Profesores Magañáes y Faglioni, previo a cerrar la sesión, nos gustaría que nos dejaran un mensaje final. Hay muchos jóvenes en la audiencia, así que un mensaje final para llevar a casa, para tener como conclusión o como una recomendación de los expertos, ¿no? En una cirugía que, como bien decía doctor Faglioni, no es tan frecuente, ¿no? Inclusive nosotros los especialistas ya no practicamos la cirugía de nervio periférico con tanta frecuencia y menos con el atrapamiento del nervio cubital. Pero sí nos gustaría llevarnos algunas recomendaciones, algo como para estar bien claro en el caso de que tengamos que enfrentarnos a un caso, ¿no? Sí. No sé si el doctor Marcelo quiere empezar con la recomendación y cerramos con el doctor Wilson. Sí. Creo que para os colegas que estão começando a parte de cirurgia de nervios, provavelmente vão a fazer inicialmente cirurgias de descompressão, de entrapamento como cubital, né, carpo. Recomendo fazer um curso de dissecção de cadáver, como que vai vamos a ter em clã, né? A parte de dissecção de cadáver é muito importante. Eu hice em passado, foi algo muito impactante em minha parte de trabalho com nervios,
E também outra possibilidade é fazer um acompanhamento e um colega aqui também, né, tem alguma experiência para participar e ver a cirurgia em tempo real, é muito importante. Wilson? Bom, novamente, graças pela invitação. É uma honra muito grande para mim estar aqui novamente em um encontro da Flank. Quanto a uma mensagem final, aqueles que estão começando a trabalhar com cirurgia de nervos periféricos, ou até mesmo aqueles colegas que não trabalham com cirurgia de nervos periféricos, mas trabalham com neurocirurgia geral, é que quando tiverem um paciente, encontrarem um paciente com parestesias, né, no território de C8-T1, sempre lembre-se, suspeitem que pode se tratar de uma compressão do nervo ulnar no cotovelo. Como as patologias da coluna cervical são muito mais frequentes e a maioria dos neurocirurgiões tem uma tranquilidade maior de trabalhar com a coluna cervical do que com nervos, não é incomum recebermos pacientes que foram tratados como uma radiculopatia C8-T1 e se tratava, na verdade, de uma hernia de uma compressão do nervo cubital no cotovelo. E isso pode ser uma tragédia porque, como o Marcelo bem disse, o nervo cubital, a lesão do nervo cubital leva a uma atrofia de uma musculatura muito importante na função da mão, a musculatura interóssea, e mesmo com tratamento apropriado, a chance de recuperação é pequena. Então, termos alto índice de suspeição é importante para os nossos pacientes nesses casos. Bueno, muchísimas gracias, tanto al doctor Marcelo, nuestro expositor, como al doctor Wilson, quien ha sido el coordinador del periodo de preguntas, los comentarios, yo creo que enriquecedores para todos. Y solo me queda invitarlos. El otro miércoles seguimos con el módulo de nervios periféricos. Vamos a tener la participación de un gran amigo, el doctor Elio Marín. Así que los esperamos el otro miércoles. Muchísimas gracias a nuestros expositores y a todos los participantes. Muchas gracias. Yo creo que a ti también, Leonardo, por la coordinación, nuestro coordinador de docencia, realmente por planificar y coordinar estos eventos académicos tan importantes para nuestros futuros residentes y neurocirujanos jóvenes. Muchas gracias, Marcelo, Wilson, muchas gracias por su presencia. Gracias, doctor Todos, muchas Salazar. gracias. Una buena Amable. noche. Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos. Gracias, Nos amigos vemos de pronto. Sudamérica. Buenas noches a todos. Buenas noches.